Fala, galera. Professor Ricardo na área. Vamos lá para o nosso slide. A aula de hoje nós vamos falar sobre Egito, Egito Antigo, certo? Vamos lá. Vamos falar sobre o Egito Antigo. Pessoal, pouca gente sabe que o Egito Antigo ele está situado no nordeste da África, certo? Em meio a dois grandes desertos. A gente sabe que a África ela tem um deserto gigantesco, né? Então, ela fica entre os desertos da Líbia e o deserto da Arábia. O Egito Antigo ele possui um território bem estreito, porém comprido, certo? E que ele era dividido em duas regiões, que nós vamos ver agora, que é o Alto Egito e o Baixo Egito, certo? Pode observar que o Alto Egito, onde eu estou passando o mouse aqui, ele fica aqui embaixo no mapa. O Alto Egito e o Baixo Egito em cima do mapa. Mas, professor, por que o alto fica aqui embaixo? É porque ele fica, pessoal, em áreas montanhosas, tá certo? Então, a sociedade egípcia, ela se desenvolveu ao longo do rio Nilo, certo? Como também a Mesopotâmia, ela é uma área também irrigada por dois rios, né? Que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui no Egito não. A sociedade egípcia, ela se desenvolveu ao longo do rio Nilo, que ele fornecia água para beber, para tomar banho e principalmente para a agricultura, tá certo? E os egípcios, pessoal, eles desenvolveram um sistema de irrigação bem complexo, que ele utilizava as águas do rio Nilo por meio de canais até os seus campos. Pode observar aí que onde eu estou passando o mouse aqui, certo? Era uma geringonça, né, digamos assim, para que eles utilizassem essa água para jogar aqui nesses canais. E esses canais iam irrigando a terra, tá certo? Aí eles praticavam a agricultura, eles criavam animais, certo? E o nome desse artifício aqui que eles utilizavam era o Shaduf, ok? Você já ouviu falar no nosso papel, né? Esse papel que nós utilizamos. O que é que eles faziam? Eles utilizavam uma planta que é o chamado junco. Esse junco, pessoal, eles retiravam o seu caule, colocavam um ao lado do outro e o que é que eles faziam? Eles batiam. Nessas marteladas, as fibras iam se entrelaçando e eles faziam o papel, que é chamado de papiro, ok? Então, pessoal, como foi a formação das aldeias, né? Os conjuntos de aldeias eram chamados de nomos, certo? Na qual esses nomos eram governados por nomarcas. Pode observar aqui, ó, primeiro veio a formação dos nomos, depois houve um conflito entre eles. Depois desse conflito, dessa formação dos nomos, foi formado o Alto Egito e o Baixo Egito. Só que o Alto Egito e o Baixo Egito também entraram em conflito. Quando houve esse conflito, houve uma unificação, que a gente vai falar dessa unificação um pouco mais na frente, certo? Então, com esse tempo de disputa entre os nomarcas, né, por poder, por terras, geraram guerras e geraram também alianças entre eles. Então, alguns deles iam vencendo os demais e acabavam se tornando rei. Só que só sobrou o Baixo Egito e o Alto Egito. Tá certo? No caso, o Alto Egito no vale do Rio Nilo e o Baixo Egito no delta do Nilo, desaguando já no mar. Certo? Então, por volta de 3.200 a.C., né, o primeiro rei do Alto Egito era chamado de Menés. E ele chegou a conquistar o Baixo Egito. Mas, professor, o Baixo Egito, o Alto Egito, ele conquistou o Baixo Egito, conquistou. Como ele era o rei agora de tudo, Menés era o rei de tudo, não existia mais Alto e Baixo Egito, só existia o Egito. Certo? Então, Menés se tornou o primeiro faraó. Esse nome faraó era o nome que se dava ao rei, né? Entre os egípcios. Ele foi o fundador da primeira dinastia. Mas, professor, o que é uma dinastia? É uma sucessão de reis que pode ser
entre parentes ou membros de uma mesma família, né? Ou tão de aliados. Não necessariamente seja da mesma família. E aqui é bem interessante, pessoal, pode observar que a coroa branca era a coroa do soberano do Alto Egito. A coroa vermelha era a coroa do soberano do Baixo Egito. Só que quando o soberano do Alto Egito dominou o Baixo Egito, unificando tudo, formou uma só, que é justamente essa coroa dupla aqui, a coroa vermelha e a coroa branca, certo? Que a junção das duas coroas simbolizava a união dos dois reinos, certo? E a coroa azul era a coroa da guerra, quando eles iam guerrear em algum lugar, ok? A divisão histórica do Egito, né, é dividida em Antigo, Médio e Novo Império. Os egípcios também se destacaram, pessoal, pelo calendário solar, muito parecido com o nosso, né, também com 12 meses e 30 dias. E eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam na mumificação. Por que que eles embalsamavam aqueles corpos? E depois de milhares de anos, os corpos até hoje, nos dias de hoje, estão intactos. Porque eles acreditavam, pessoal, que após a morte, eles eram julgados, eles iam para o tribunal de Osíris. Então, eles eram julgados. Quando chegavam nesse julgamento, Osíris colocava uma pena especial e colocava o coração. Se o seu coração fosse puro, o seu coração era mais leve do que essa pena. Aí você poderia voltar à vida. Mas não tinha um porém. Você só poderia voltar à vida com uma condição, que seu corpo estivesse intacto. Por isso, eles faziam o embalsamamento, ou seja, a mumificação. Ok? Toda sociedade tem uma pirâmide social, certo? Então, primeiro, no topo da pirâmide vinha o faraó e a família, depois sacerdote e a nobreza, foram os primeiros nomos, certo? Os membros dos primeiros nomos. Depois vinha o escriba. Assim, pessoal, o escriba era quem escrevia, quem cobrava, quem fazia os impostos, né? Depois os militares, os coletores de impostos, e camponeses, e por último, escravos, ok? Então, o faraó, ele era considerado um deus vivo, certo? Filho de um deus, né, que era o deus Sol, que era Amun-Ra, e a encarnação de um deus falcão, que era Horus. Então, para os egípcios, toda a felicidade dependia do faraó. Ele que comandava tudo, comandava o exército, distribuía a justiça, organizava as atividades econômicas, tudo era com o faraó. E detalhe, o poder dele era ilimitado. Então, o faraó, ele sustentava uma coroa, um cetro, certo? Os povos do antigo Egito, né? O faraó era considerado um pai, uma mãe dos seres humanos. Era um governante com poderes sobrenaturais, recrutavam um trabalho de uma cidade inteira para poder fazer, por exemplo, aquelas pirâmides do Egito, né? As esfinges, todas elas foram feitas com verdadeiras cidades, né? Pegavam a cidade, deslocavam para poder trabalhar para ele. E, além do poder prestígio, o faraó tinha uma enorme riqueza. Era considerado dono de todas as terras do Egito. E, por isso, como ele era dono, ele tinha direito de receber os impostos, que eram pagos pelos moradores, né, pelas aldeias. Tá aí o faraó. Então, existia o vizir, que era a maior autoridade depois do faraó, como se fosse uma espécie de braço direito. Os nobres eram os descendentes das famílias mais importantes, ou seja, os primeiros nomos, certo? Os sacerdotes, eles tinham muito poder, que eles administravam todos os bens que os fiéis doavam para o Estado, certo? E ele tinha muita influência, né, para com o faraó. Os escribas é aquele que dominava a escrita, como eu já tinha falado. Aí vinham os soldados, que eles nunca atingiam postos de comando, porque eles eram quem eram os generais, né? Eram os nobres. Aí depois vinham os artesãos, que eram pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, enfim, ourives. Lembrando que o ourive é quem mexe com ouro, tá? E tinha os camponeses no Egito, que eles eram chamados de felás, que eles eram a maioria da população. E também vinham os escravos, pessoal, que geralmente eram estrangeiros, prisioneiros de guerra,
certo? Que também estavam na base da sociedade. Eles trabalhavam também, né? Enfim, trabalhavam como escravos domésticos, enfim, fazer todo tipo de coisa, como os escravos aqui no Brasil, tá? E a base da economia era justamente a agricultura. Eles dependiam das águas do Nilo, né, para poder plantar o trigo, a cevada, os legumes, né, as uvas, enfim. Eles dedicavam também à criação de animais, se dedicavam à criação, à mineração, à criação de asnos, patos, cabritos, também praticavam a mineração e o comércio. O comércio, nessa época, como não tinha dinheiro, era a base da troca, certo? A escrita egípcia, pessoal, surgiu aproximadamente há 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 5.000 anos atrás, e esses caracteres eram chamados de hieróglifos, ok? Está aí um hieróglifo gravado, escrito, né, num papiro, aquele feito com junco, que nós tínhamos falado anteriormente. A religião, pessoal, é interessante, que eles eram politeístas, assim como na aula passada nós falamos sobre politeísmo. Politeísmo é o quê? É a crença em vários deuses. Então, eles tinham vários deuses. Inclusive, o faraó era considerado um deus, tá certo? No caso aqui, uma divindade bem popular era Osíris, que ele simbolizava muitas vezes o próprio rio Nilo, né? E seu nome estava ligado ao seu irmão Sete. O irmão dele, pessoal, acabou assassinando e reduziu o corpo dele em pedaços. Só que ele voltou à vida, graças à sua esposa. Como? A sua esposa era, digamos assim, juntou, né, todos os pedaços que ele tinha, e ele voltou à vida. E se tornava um deus, né? Deus Osíris. E ele era que fazia aquele tribunal de Osíris que eu falei da pena e do coração, para você, da mumificação, para você voltar à vida. Então, era isso que ele fazia. Certo? Só que, um tempo depois, um outro faraó, Amenófis IV, ele criou, né, um novo culto e queria que se transformassem como é que eu posso dizer? Uma implantação de um monoteísmo. Lembra que politeísmo é a crença em vários deuses. Então, eles queriam a crença em um único Deus, certo? Que ele queria como se diz? A crença em um único Deus, que era o Deus Atom, certo? Só que, de um tempo depois, Amenófis IV morreu prematuramente, né, que ele era muito novo, e voltou a ser um culto novamente a Amon-Ra, que era um culto politeísta, tá? E assim, ficamos por aqui. Vai ter o nosso Tira Dúvidas, beleza, galera? Espero vocês lá. Valeu!